As emoções que nós sentimos, dependendo do que for negativo ou positivo, elas tendem a mexer com a vibração do nosso corpo, da nossa energia, né? Baixar nossa vibração com energias que vão realmente ali desequilibrando nosso corpo. Então, por exemplo, se você tem ali sensações de culpa, raiva, tristeza, vergonha, ansiedade, ódio, né? São todos sentimentos que baixam, eles têm um nível de vibração muito baixo. Então, o seu corpo entra num processo de baixa energia. Por isso que quando a gente vai sentindo muito isso ao longo do dia, a gente vai ficando cansado, vai perdendo ali, né, realmente o foco do dia. Então, nós temos que ficar muito atento às nossas emoções. E agora o inverso, né? Sensações de felicidade, de amor, de gratidão, são sentimentos e sensações que elevam nossa energia, né? Então as emoções, elas são o caminho do nosso equilíbrio. E não podemos deixar de senti-las, mas elas determinam, né, o nosso dia, a forma que o nosso corpo vai reagir dentro desse processo. E isso tem um reflexo diretamente no nosso corpo físico, porque tudo que nós sentimos, né, eles vão para o nosso campo de energia. Nós chamamos campos de força, ou como é chamado chakras, né? Nós temos 7 principais campos de força, 7 chakras do nosso corpo. E assim como os meridianos da medicina chinesa, né, que o pessoal, os profissionais da acupuntura utilizam para colocar as agulhinhas lá. Todo esse campo de energia, esses chakras, os meridianos, todo esse campo é o nosso corpo vital, nosso corpo energético. É aqui que nós temos toda a comunicação, né, da nossa consciência, do que nós pensamos, sentimos, que transmite para o nosso corpo em forma de um desequilíbrio, produzindo ali todas essas reações químicas no nosso corpo, por exemplo, o que a neurociência estuda muito, que é a produção de cortisol, né? Que o excesso de cortisol vai desequilibrando o nosso sistema imunológico. Então, esse processo começa na nossa consciência, isso que a gente precisa ter consciência, e reflete através do nosso corpo vital, nosso corpo energético, né? Para a questão do nosso corpo. Tem um livro chamado Da Alma ao Corpo Físico, do Dr. Décio Iandoli. Dr. Décio Iandoli é um médico brasileiro que estuda, né, o próprio nome do livro é muito bacana, da alma ao corpo físico, né, da sua essência, da sua consciência, que reflete tudo no corpo físico. Inclusive, ele cita também outros estudiosos, como Bruce Lipton, que tem um livro chamado Biologia da Crença, onde que ele demonstra em laboratório os experimentos, quando a gente altera uma crença, um pensamento e, por consequência, os sentimentos, isso vai refletindo no nosso corpo. Toda essa carga que a gente despeja no nosso corpo o tempo todo. Então, quando nós sentimos alguma coisa que vem decorrente de um pensamento, é como se você estivesse tendo ali uma conversa com você mesmo o tempo todo. Fazendo assim, eu sempre costumo dizer essa frase, que inclusive é de Bruce Lipton. Quando eu sinto ou penso algo, eu estou mandando esse recado para as minhas bilhões de células. E é ali que ficam registradas essas informações todas. E aí vai se desenvolvendo e vai se concretizando dentro do nosso corpo físico. Então aqui tem um ponto importante, porque essa consciência que nós temos que ter, dessa conversa com o nosso corpo, ela vai ser determinante para que você possa cuidar, né? Criar um padrão e hábitos que cuidem desse momento do seu dia, da sua vida. Ou seja, ficar atento ao que eu sinto e penso, principalmente quando a minha vibração abaixa, com sentimentos ruins, para eu poder cuidar dessas sensações. Isso tudo vai determinar onde. Se eu penso que na minha doença, seja uma doença crônica, ou estou me desequilibrando no meu dia ali, aí eu vou
tendo doenças menos graves, né, como dor de estômago, gastrite, dor de cabeça, que, aliás, tudo que se fala em dor é porque toda a nossa vibração nossas sensações estão sendo somatizadas ali no sistema nervoso central e vira dor, principalmente para pessoas que são muito controladoras, que passam muito nervoso, estão ali o tempo todo muito tenso. E aí ansiedade, preocupação, irritação somatiza ali no sistema nervoso central. Então, se eu estou com algum tipo de doença e fico pensando, reclamando, com foco na doença, ou, por exemplo, se eu estou no processo de uma doença crônica, e aí eu fico ali extremamente preocupado e com sensações e sentimentos que eu não me desânimo, que eu não vou conseguir. Aliás, inclusive os médicos sempre falam, né? O maior desafio das doenças graves é manter o emocional bem das pessoas, porque isso contribui demais, né, com o processo do tratamento que ela vai ter. E aí pensar que você não terá cura, por exemplo, ou vai ser difícil a cura, tudo isso é você focando a sua consciência na doença, no seu problema, e não na cura. E aí eu quero juntar esse conhecimento e essa fala, né, desse contexto que eu trouxe, inclusive desses médicos que estudam todo esse processo, Deci Andoli, Bruce Limpton, que é um estudo aqui terreno para uma questão mais da espiritualidade. Ou seja, Joshua, que é o mentor espiritual do método Jornada Trinos, ele nos fala que quando nós focamos na doença, nós acordamos as nossas bilhões de células para ela. Então é como se você se alimentasse as suas células adoecidas, né, suas células doentes, e vai reforçando aquele processo dentro do seu corpo. Então, olha que poderoso que é isso, né?